Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação do assunto que eu gravei no vídeo anterior, acerca de como nós entendemos a realidade. E aqui nesse vídeo eu quero tratar um pouco mais sobre a teoria do conhecimento, né? No vídeo anterior nós falamos sobre as funções da linguagem, a limitação da nossa linguagem, né, com relação à narração da realidade, né? Então é sempre uma abstração, porque nós temos limitações, né, dentro do signo, significado e referente. E aqui eu vou falar um pouco sobre o básico da teoria do conhecimento, né? Como o nosso cérebro forma o conhecimento, como o nosso pensamento é subvertido, pode ser subvertido nesse caminho, e aí a questão do materialismo e os ismos todos que nos são apresentados, né? Nós somos jogados dentro aí, né? E bem, eu vou, da mesma forma como eu fiz no vídeo anterior, eu escrevi aqui tudo o que eu tenho de entendimento de muitas literaturas aí, de coisas que eu já li, ouvi, assisti em palestras e tal, e aí eu tô fazendo aqui um compilado, né? Esse vídeo é para entendimento de vocês, óbvio, para você, para quem assistir, tentar extrair o máximo de entendimento acerca desse assunto, do que eu estou falando, e depois também se mover em pesquisar, e é por isso que eu falo de alguns autores e tal, né? Para mostrar tanto que assim tem tem o fundamento no que eu tô falando, né, acerca das coisas que eu li, mas sobretudo para vocês verem quais são os autores que eu cito e, se tiverem interesse, ir atrás das obras deles também para continuar os seus estudos, né? Porque a única forma que a gente tem é estudar por conta própria, porque esse conhecimento não vai chegar até nós por outra forma que não seja o nosso movimento próprio, né? Nesse sentido de buscar. Bom, aqui eu quero começar falando sobre 3 conceitos básicos que tem dentro da teoria do conhecimento, que é o sujeito, o objeto e aí o conhecimento propriamente dito, que é o que a gente forma a partir do sujeito e do objeto. E aí aqui eu vou explicar o que é isso, né? Eu gosto de citar o Mário Ferreira dos Santos nesse caso, desse livro aqui, ó, Filosofia e Cosmovisão, em que tem aqui umas divisórias. Ele fala de uma forma bem clara aqui, que eu gostei bastante, que é, ele fala do fato, da razão e do conceito. Então vamos lá, o que é o fato? O fato é o que nós captamos pelos nossos sentidos, né, que ele chama de intuição, né? Então a nossa intuição seria a ação dos nossos sentidos, né, visão, tato, olfato, audição, paladar, tudo que a gente usa para captar o ambiente, né, o fato em si. A razão, então, é um caminho, né? O fato caminha para a razão, e a razão é a assimilação do que nós apreendemos pelos nossos sentidos, e essa assimilação é feita pelo nosso intelecto, né? E aí, a partir do que nós assimilamos dentro do nosso intelecto, nós vamos conceitualizar. Então, vem o conceito, que é a formalização mental desse fato e a definição de um significado. Então, aqui a gente recai daí no que a gente tratou no vídeo anterior, né? Que é o signo, o significado e o referente, né? O referente, ele vai ser o fato. O signo é a razão, ou seja, é o processo de cognição, o processo que a gente está formando aquelas imagens mentais acerca do que nossos sentidos estão captando, né? Então, quando eu sinto o cheiro de feijão, né? O feijão temperando lá, ou a cebola refogando, então eu estou captando pelo meu sentido do olfato esse referente. Minha mente está formando, está racionalizando o que é aquilo, está formando dentro da minha mente um signo na panela lá, refogando a cebola, né? Aquele cheirinho característico. E aí o conceito é quando eu falo, estão refogando uma cebola em algum lugar aí e tal, ou seja, eu conceitualizei o que é aquele fato que meu cérebro, que meus sentidos apreendeu e que meu cérebro racionalizou. Então, uma distorção nesse processo cognitivo, nessa razão, ela resulta numa distorção da percepção do fato, ou seja, resulta nessa distorção do conceito
formalizado, né? Dessa formalização do conceito. Então, se a gente tem uma distorção no meio desse caminho, a gente vai ter uma formalização errada, né? Uma conceitualização errada acerca desse referente, desse fato. Então, dessa construção em que o Mário coloca aqui o sujeito, o objeto e o conhecimento, nós vamos ter, né? Não, na verdade, nessa construção que nós temos esses elementos, né, do fato, da razão e do conceito, nós vamos ter o sujeito, o objeto e o conhecimento, que são as três colocações que o Mário faz. E o que é? O sujeito, ele é o indivíduo que experiencia. Então eu, você, o indivíduo que está experienciando aquilo. Então é o que ele coloca, e eu gosto de citar ele porque é uma coisa fácil da gente entender. O sujeito, ele é a realidade aparente. Por que a realidade aparente? Porque ele depende de como o indivíduo interpreta. Então a minha forma de interpretar é diferente da sua, que é diferente da do outro, diferente da do outro. Então, seria o conceito da subjetividade, né? Vai depender de cada um. E aí, a gente chama de realidade aparente justamente por conta disso, porque o repertório de cada indivíduo e o conhecimento que cada um tem acerca do assunto, acerca daquele fato que está sendo experienciado, vai levar ele a formalizar um conceito de realidade, conceito acerca daquilo, que é uma realidade aparente, ou seja, é o conceito que ele definiu é diferente do meu conceito. Mas nós temos o que? A questão da a média de conhecimento geral, que aí é até pauta para um próximo vídeo, tá? Você vê assim como essa realidade aparente ela é uniformizada nas pessoas, então você vê que à medida que todos têm a mesma experiência, eles vão formar um conceito igual acerca do mesmo assunto. Por quê? Porque o repertório que chega a cada indivíduo é na medida na medida do imposto, né? Vamos dizer assim, na medida do que é colocado, o mesmo para todo mundo, né? Alguns vão ter um conhecimento mais aprofundado, outros vão ter um conhecimento mais raso, mas em média, vamos dizer aí, o que está na mídia é o que forma a nossa realidade aparente, né? Isso eu vou explorar aqui mais para frente. Então, o sujeito é a realidade aparente porque é dada a condição daquele indivíduo em interpretar a realidade. O objeto, ele é o componente fático da experiência. Então, ele é a realidade própria. Né? Então, o objeto é a cebola refogando lá, que eu estou sentindo o cheiro aqui. É o copo que eu estou vendo. Então, ele é a realidade própria. Então, eu estou captando com o meu sentido da visão e do tato aqui o copo e o meu cérebro está racionalizando isso. Então, aqui é a realidade própria e a forma como o meu cérebro está interpretando esse copo é a realidade aparente. Porque é aquele esquema que eu expliquei no outro vídeo também. Nós captamos o singular e intelectualizamos o universal, né? Então eu vi um copo, mas a forma que meu cérebro assimilou é um genérico dos copos, né? Um formato cilíndrico, tal, igual eu expliquei da caneca no vídeo anterior. Então a realidade própria é o objeto. E o conhecimento é o que a gente extrai racionalmente, né, da união entre a realidade aparente e a realidade própria. Então, quando nós fazemos essa união entre o que o meu cérebro racionalizou, né, o que minha mente racionalizou como conceito, né, como signo, e formou o significado, e a realidade própria do objeto, então é o conhecimento que eu extraí, ou seja, eu captei isso aqui, racionalizei uma forma, e o que eu racionalizei condiz com a realidade, então eu construí um conhecimento em cima disso. Então, como já falado, o referente é o objeto, que é onde está a realidade própria. E o significado é o sujeito onde a realidade é conhecida. Então, o significado ele depende do sujeito, porque é a realidade. O significado ele é a realidade que nós conhecemos. Então, quando a gente vai falar de algo que não está aqui presente na nossa frente, sei lá, eu vou descrever um elefante. Eu não estou vendo um elefante aqui, mas eu consigo descrever ele. Um animal grande, com tromba, orelha grande, rabo, tal, não sei o que. Por quê? Eu já vi um elefante na TV, sei lá, meu cérebro já abstraiu essa forma, já racionalizou essa forma, já intelectualizei, já tenho armazenado na minha memória. E a partir disso,
eu consigo ter uma realidade conhecida acerca desse referente que é um elefante, que eu não vejo aqui, mas eu posso descrever como ele é. Só que isso depende do sujeito. Eu posso descrever de uma forma, outro pode descrever de outra e tal. Então, isso, ainda assim, o significado né, vai estar ligado ao sujeito que está dizendo e à realidade que cada um conhece. E ainda assim nós temos essa distância do que é o referente. Um é portador da realidade própria, ou seja, o objeto é o portador, né? E o outro é portador do que se conhece pela realidade. Então o objeto ele porta esse copo, ele traz a realidade dele nele, entende? Ele está aqui portando a realidade dele. A partir do momento que esse copo sai da minha frente e eu como sujeito vou falar desse copo, eu vou te descrever como é. Mas eu não estou portando a realidade daquele copo, eu estou te descrevendo como aquele copo é, porque a realidade própria está no copo. O que eu estou te falando é a realidade conhecida, é a realidade que eu conheço, é a realidade aparente. Então, ela se trata de uma abstração com maior ou menor precisão referente. Então, de acordo com o que eu descrever, com a riqueza de detalhes que eu descrever, falando de material, de formato e tamanho preciso e tal, eu estou me aproximando cada vez mais do referente. Isso nós estamos falando de um objeto, mas da mesma forma que eu exemplifiquei no vídeo anterior, a gente pode tratar de uma situação, de um fato que aconteceu ali, uma ocorrência, e aí você está narrando para alguém, e aí a gente entra naquele esquema da precisão dos detalhes. Quem está narrando é portador da realidade aparente. A realidade própria foi o que aconteceu lá e ficou no passado, ou ficou na situação, ou ficou no terceiro que contou para esse que agora está narrando e por aí vai. Então, mas né, mesmo assim a gente tendo a realidade própria e a realidade aparente, ainda vai existir formas de pensar na interação entre esses termos, né? Entre a realidade aparente e coisa assim, distanciamento. Que é o que né, o Machado de Assis ele disse lá no início do século XX, ainda ele fala que se uma coisa existe na opinião, mas não existe na realidade, é como se ela não existisse. E se uma coisa existe na realidade, mas não existe na opinião, é como se ela não existisse. Certo? Então, ó, se uma coisa existe na opinião, o que ele está falando? Ele está querendo dizer que a realidade aparente, né, a realidade conhecida. Então, se existe aí uma realidade conhecida acerca de algo que não existe na realidade, é como se ela existisse. Certo? E se não existe essa realidade conhecida acerca de algo que existe na realidade própria, existe de fato na realidade, é como se essa coisa que existe de fato não existisse. Então, o que significa isso? Que dessas duas existências, uma importa, que é a opinião, a existência da opinião, ou seja, a existência da realidade aparente. Então, se eu quero que uma coisa exista, vamos dizer assim, exista, e aí não precisa ser propriamente dito, de fato aquela coisa existir, ela precisa estar no conhecimento, na realidade conhecida das pessoas. Então é como se cria essa opinião, né? Você cria essa opinião pública, né? Vamos dizer assim, você cria esse pensamento hegemônico da massa aí. Então as pessoas começam a repetir algo que surgiu a notícia. E aí todo mundo começou a falar e tal, isso virou opinião, né? Mas não significa que isso exista de fato, porque como a gente falou, a gente está bem distante do referente. Essa coisa pode existir somente na opinião, mas não existe na realidade, e ainda assim ela parecer que existe de fato. Isso é muito usado para tocar o terror e tal, e aí a gente está com a questão aí da pandemia, que estão criando, ela tem um grau X e estão falando que ela é 10x, entende? Então, assim, na opinião, a realidade aparente disso é 10x, mas a realidade de fato, a realidade própria é 1x. Então, é nessa linha aí que a gente vai ter e como você consegue manipular as pessoas nessa direção, com esse tipo de argumento, com esse tipo de formação de opinião, né? Argumentos que vão construir a opinião. Bom, então, se nós tiramos o sujeito, né, aqui dessa forma a gente consegue entender como essas narrativas, a gente consegue entender como essas narrativas são manipuladoras se a gente fizer algumas
alguns recortes aqui, né? A gente colocar em algumas escalas aqui. Então, ó, se nós tirarmos o sujeito, né? Nós temos sujeito, objeto e conhecimento. Então, se nós tiramos o sujeito, ou seja, quem vai identificar, vai experienciar aquilo, nós não vamos ter o conhecimento, né? Então, logo o objeto é desprezível. Então, nós tiramos o sujeito, então nós removemos quem não pode saber o que acontece, portanto, a opinião não se forma, logo a realidade é desprezível. É como você, sei lá, você quer fazer uma reunião, mas aí uma determinada pessoa não pode saber. Você tira ela daquela reunião, todo mundo ali vai saber o que acontece, essa pessoa não. Nós tiramos o sujeito que não pode saber do que acontece, portanto, ele não vai ter como formar uma opinião acerca daquilo, logo a realidade do que aconteceu ali naquela reunião é desprezível para esse sujeito. Eu estou dando um exemplo assim só para ficar mais palpável para vocês entenderem. Mas é isso, você tirou o sujeito, não tem como o conhecimento existir se não tem o sujeito vendo aquilo. Então o objeto é desprezível. É como se esse copo existisse, mas eu nunca tivesse conhecido ele. Então tirou o sujeito que conhece esse copo daqui. Logo, não existe um conhecimento acerca desse copo, então esse copo é desprezível. Tá? Não sei se ficou muito claro, mas qualquer coisa depois vocês podem perguntar mais aí. Eu vou tentar não devagar tanto aqui, porque para não ficar muito longo, né, o vídeo. Então, continuando, se nós tirarmos daí, então, na primeira situação nós tiramos o sujeito, e aí nós não vamos ter o conhecimento, logo o objeto é desprezível. Então, agora, se nós tirarmos o objeto, o sujeito ele não vai ter do que formular conhecimento, ou seja, nós tiramos a realidade própria, então a realidade aparente ela deixa de existir, porque se nós escondemos a realidade, o sujeito ele não tem do que ter opinião, né? Porque ele não tem como ter opinião sobre algo que ele não conhece. Então nós tiramos a realidade. Então esse é um ponto onde muita coisa acontece, né? Você esconde a realidade da opinião pública, né, da maioria, se é algo que não convém ou que vai trazer problemas por interesses aí por interesses de poder ou por interesses de segurança e tal. Então você esconde aquela realidade e aí o sujeito não vai ter como formar a opinião acerca daquilo. Eu estou sempre colocando nessa questão política, porque quando me solicitaram para fazer esses vídeos, né, minha mãe pediu para fazer esses vídeos, a ideia era tentar entender um pouco de tudo o que nós estamos vivendo. Então por isso que eu sempre dou esses exemplos assim mais de contexto social, né, sociológico, né. E aí na terceira decupagem aqui que a gente pode fazer, se nós tirarmos o conhecimento, o objeto ele é estranho e aí ele passa a ser imperceptível para o sujeito. Então, se nós evitamos a notícia, né, não há criação de opinião e assim a realidade ela passa a não existir. Então, se eu tiro a capacidade da pessoa de entender o que é isso, né, o sujeito ele não vai entender o que é isso, logo é estranho. É como, sei lá, se nós fôssemos uma criança e nós estivéssemos vendo a primeira vez isso, um copo, né? Só que a criança, se não tiver alguém para explicar para ela o que é, ela vai ficar olhando para aquilo e vai acabar deixando de lado. Por quê? Porque aquilo é estranho para ela. Então é o sujeito e a realidade própria, mas que não consegue formular um conhecimento acerca daquilo. Então ele deixa de lado. Então nesse ponto é onde a gente tem aí uma escalada muito evidente quando a gente vê essas notícias todas, é de que explicar para a pessoa qual é a realidade de fato que está por trás daquilo se torna tão difícil, tão complexo para que a pessoa entenda, que é exatamente isso. Eu estou tirando o conhecimento desse sujeito, logo o objeto deixa de ser interessante ou fica imperceptível. Então a gente tem dois pontos aqui onde é bem clara a manipulação que a gente sofre. Um é esconder a realidade, e aí logo se não tem o conhecimento, ou esconder o objeto, né, que é a realidade. Então se nós escondemos o objeto, o sujeito não tem como formular um conhecimento acerca daquilo. E o outro é nós escondermos o conhecimento, e aí o sujeito pode estar vendo aquilo na realidade, mas é tão complexo para ele entender o que é aquilo, que é como se não existisse também, é estranho para ele, então ele deixa de pensar, entende? Sei lá, como o cidadão normal tentar entender o que é a gravidade, o que é a pressão atmosférica, o que é, sabe? Porque como ocorrem os ventos, o que forma as nuvens.
Então você tá vendo aquilo lá, mas é para você, tá bom, tá ali e tal, mas você não tá pensando na realidade de como aquilo se formou. Por quê? Porque o conhecimento para isso é muito complexo, então deixa. E isso é muito usado no contexto geopolítico, quando você vai explicar essas dinâmicas de política internacional, entender os movimentos de mercado, entender como as coisas estão se delineando, o que são essas tramóias todas aí que a gente está vendo de STF para cima do governo e tal, o que está acontecendo, por que existe tanta narrativa. A ideia disso tudo é tornar complexo, né, nesse nível de tirar até a capacidade de conhecimento do sujeito médio, né, do afegão médio aqui do Brasil, né, como o Emílio Zurita fala, você tirar o conhecimento desse afegão médio e aí fazer o sujeito ficar alheio ao objeto, entendeu? Se manter alheio ao objeto porque ele não tem capacidade de entender o que é aquele objeto de fato. Então esses são os dois pontos mais cruciais. Um é bastante evidente, que é óbvio, se você esconde a realidade, o sujeito não vai ter como formular opinião. Isso é uma coisa basicamente para criança, né? Que a gente fala para criança. A gente não conta a verdade para ela, porque daí ela não vai ficar pensando acerca daquilo e vai deixar de lado. E o outro é quando a realidade, o conhecimento acerca daquela realidade é tão complexo e dinâmico e sabe, um quebra-cabeça gigante que precisa ser construído, que também o cara deixa de lado. Então essas são as duas técnicas de manipulação mais evidentes que a gente vê. E aí, ó, dessa forma, a gente acaba criando aí o que se chama, né, quando, o imaginário coletivo, né? Então, onde o sujeito está alheio ao objeto, mas o conhecimento ele foi construído mesmo assim. Então, por que a questão do imaginário coletivo? Porque da mesma forma que eu posso ter um conhecimento tão complexo que não vai ter alinhamento, que o sujeito não vai querer entender para poder saber o que é o objeto, né, a realidade de fato, eu também posso colocar um conhecimento fácil, de fácil assimilação, onde o sujeito vai entender tudinho daquilo, mas aquilo que ele está entendendo não tem nada a ver com o objeto de verdade. E aí eu formo esse imaginário coletivo, né, com respostas fáceis para problemas difíceis, onde todo mundo tem esse senso comum acerca de um determinado assunto. E aí ele continua alheio ao objeto de fato, ou seja, a realidade própria, ao referente, né, citando daí o que a gente viu no outro vídeo. Mas ele tem esse conhecimento aí, esse senso comum, e ele explica aquilo a partir disso. E aí, a partir dessa manipulação do senso comum, que a gente começa a ter a construção das narrativas e a facilitação da manipulação da massa, porque se eu sei que o senso comum é esse, então eu sei que eu preciso só deslocar esse senso para cá ou para lá, e aí a massa toda vai vir atrás, certo? Então, a partir da abstração da experiência feita, a partir de um recorte da realidade, um conhecimento é construído e jogado na opinião do público. Então, você abstrai, né? Você pega a realidade, você recorta uma parte dela, aí você cria um conhecimento em cima desse recorte. Recortezinho pode ser menor ainda e tal, assim você cria um recorte a respeito disso, um problema social específico, uma minoria específica, uma situação específica que aconteceu, você cria todo um conhecimento acerca daquilo que a gente chama de engenheiro de obra pronta, né? Que o cara vai lá e ele vai com a solução antes de encontrar o problema. Então ele cria aquela solução na mente dele e aí ele sai caçando na sociedade aquele problema que ele arrumou a solução. Aí ele fala, aqui, achei o problema. E aí ele já tem a solução pronta. Foi basicamente o que Marx fez, o que muitos ideólogos aí da esquerda fazem. Eles primeiro constroem a solução para o problema imagético, imaginário que eles criaram, e aí depois eles saíram na sociedade caçando esse problema até encontrar e falar, aqui ó, encontrei. E aí eu já tenho a solução para isso. Aí eu dou lá o pacotinho dessa solução para esse problema que foi um recorte da realidade, que é uma abstração, né? Baseado no que a gente já falou no vídeo anterior. E aí joga essa solução, né, idealista que ele criou na opinião do público. E aí você forma esse senso comum acerca daquele problema que ele recortou da realidade, né? E aí, obviamente, vai ser com maior ênfase nesses membros, você vê isso com maior ênfase nesses membros desses grupelhos aí, LGBT, feminista, esses outros movimentos, né? Você vê que eles têm sempre aquela solução fácil para um problema difícil, porque é baseado num pacote formatado que entregaram para ele,
e que ele achou maravilhoso, e aí ele tá lá lutando sem saber se aquilo condiz ou não com a realidade, porque ele só tem o conhecimento, ele é um sujeito que recebeu conhecimento, mas não tem contato com o objeto, não sabe o que é o objeto, entende? Porque esse objeto, ele foi pego da realidade para formar esse conhecimento, mas não é algo que representa, sei lá, 99% da realidade. Às vezes ele é aquele 1%, e aí quando acontece é quando você vê a esquerda inteira falando, ahá, sabe? Quando acontece esses fatos que você vê esses revolucionáriozinhos, idealistas convulsionando dentro da internet, convulsionando no Facebook, no Instagram, não sei o que e tal. Por quê? E aí você vai ver as narrativas que eles colocam lá, as reivindicações que eles fazem, parece que é assim, uma cartilha programada para eles. Todos falam a mesma coisa, batem na mesma tecla, têm as mesmas linguagens, a mesma forma de expressar, mesmo tudo. Por quê? Porque é como se eles estivessem com aquilo ali na gaveta, guardado, só esperando, sabe? Eles estavam ali assim, agora, é agora. Aí eles vão lá e pega tudo na gaveta e fala, aqui, ó, é isso aqui que eu tava falando, é disso que eu tava falando e tal, sabe? Então é como se eles estivessem esperando só que aquela realidade que eles estão ali batalhando se manifestasse para eles continuarem se movendo na causa, né? E aí eles passam os outros 360 dias do ano esperando para que 5 dias desse ano represente aí, aconteça aí o que eles estão defendendo, e eles como se, vamos dizer assim, é como se eles lavassem a alma, né? Como se tipo de repente tudo fez sentido para eles, né? Que eles não estavam defendendo em vão uma causa. Só que é como eu falei, é uma realidade que não corresponde à maioria, é uma minoria, uma coisa bem ínfima, né, daquele recorte da realidade. O lastro dela com a realidade é bem pouco, mas quando acontece é como se eles, né, porque eles passam a vida inteira deles pautado por aquilo, né, por aquela solução de senso comum fácil que foi entregue para eles. E aí todos eles têm a mesma cartilha. E não pode ter conflito de agenda, entendeu? Então, se eu feminista, ela defende bandido também. Por quê? Porque ela tá na agenda da esquerda, e a esquerda, então a feminista ela defende gay, defende aborto, defende pedofilia, defende incesto, defende bandido, defende tudo. Então, se um bandido mata uma mulher dentro da favela, aí ferrou, porque a feminista não pode falar, porque vai dar choque de agenda. Né? Se um gay mata uma mulher, não pode, também não pode falar nada, porque eu defendo o gay, aí, entendeu? Se uma mulher mata um gay, puta, também não posso falar nada, porque eu sou feminista, se eu falar da mulher que matou o gay, aí, entendeu? Se uma mulher mata um homem, nossa, aí não, aí pode, aí porque aí foi uma vingança, foi legítima defesa, foi tudo. Enfim, dá até cansaço de começar a falar da hipocrisia absurda desse pessoal. Então esses indivíduos eles passam a defender e viver essa abstração como sendo a realidade por eles vividas, mas que está somente na mente deles, né? O que é o conceito do solipsismo, né? Eu vivo a partir do que está na minha mente. Então não importa, né? O Stalin, o Lenin, um desses grandes revolucionários aí também, ó, que falaram, né? Se os fatos vão contra a revolução, pior para os fatos, né? Se os fatos vão contra a ideologia, pior para os fatos, né? Então você vê que assim o apreço pela realidade, pela verdade, por esses grupelhos é. Então, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Sim, eu tomo água na garrafa. Desculpa, mãe, a senhora me ensinou, mas eu tô com preguiça de pegar um copo. Não, mentira, eu tenho um copo aqui, mas esse copo tá sujo, e aí. Então, sujeito mais conhecimento é o que a gente vai ter formando as ideologias, né? Então a gente vai ter o indivíduo que entende, o indivíduo que capta, né, a realidade aparente, mais o conhecimento que ele forma. E aí a gente vai ter as ideologias que não têm lastro com a realidade, né? Então consiste na alienação dos indivíduos militantes e só pode resultar num totalitarismo opressor e genocida. Porque a manipulação, né, a manutenção de uma ideia, da ideia de um tirano, ela só vai se dar por base da morte ou do cerceamento da liberdade dos seus opositores, né, que foi o que resultou no marxismo, comunismo, socialismo e aí no globalismo, né, que é tentar impor o comunismo para o mundo inteiro. Porque se você só tem o que eu estava falando, a realidade aparente, o indivíduo que interpreta aquilo, e isso não tem lastro com a realidade, o lastro com a realidade é muito pequeno,
Isso vai ser uma alienação desses indivíduos para que eles continuem militando ali em cima daquelas pautas, né? E aí você vai dividindo a agenda para cada um defender uma pauta diferente, e aí é um quebra-cabeça disfuncional do caramba. E aí isso só vai resultar no totalitarismo. Por quê? Porque quem se opor a essa agenda, não, aí esse cara tem que ser cerceado, tem que ser preso, tem que ser morto, que foi basicamente o que causou aí os 100 milhões de mortes aí nos regimes comunistas, né? Aí se você tem o objeto mais o conhecimento, ou seja, a realidade própria e o conhecimento que você tira daquilo, você vai ter aquela investigação crua, mas que atenta somente ao que pode ser mensurável. Que pode ser mensurável da realidade. E ela vai negligenciar as relações humanas e os elementos que existem na realidade, mas que não pode ser medido. Então, por exemplo, amor pode ser medido? Fé pode ser medido? Não pode. Mas existe de fato. Então, esses valores morais e essas virtudes de excelência, elas não podem ser medidas, mas elas existem de fato. Mas dentro desse segmento que faz uso do objeto, a realidade própria e o conhecimento que se tira ali, você vai ter aí a tecnocracia, o cientificismo, o positivismo e o utilitarismo, né? Ou seja, né, pelo utilitarismo mesmo, se uma coisa tem utilidade, ela tem valor, senão pode ser desprezada. Então, por exemplo, o que é útil é o que pode ser medido, e se não pode ser medido, pode ser desprezado. O cientificismo é a mesma questão. Se pode ser medido, existe, se não pode ser medido, não existe. Positivismo é a mesma questão. Você primeiro cria em lei e depois a coisa passa a existir. Não uma coisa existe e depois você cria uma lei para ela, né? Que seria o princípio da lei natural, né? Uma coisa já existe, uma relação humana já existe naturalmente daquela forma, então eu vou lá e positivo, ou seja, eu escrevo no papel como aquilo funciona, e aí as pessoas começam a ter que seguir a partir daquilo. Basicamente, como é a Constituição norte-americana, ela funciona e é sólida e coesa até hoje porque ela representa exatamente como o povo americano quer viver, diferente da nossa, que é uma bizarrice com imensas que as emendas são maiores do que a Constituição de fato, o número de emendas sobressai a Constituição, por quê? Porque ela não representa como o nosso povo quer viver, então ela precisa sempre ser colocando emendas, e aí você vai juntando com mais esse ativismo judicial nosso que adora criar precedente, e aí você vai criando aí, positivando para que a coisa, a partir da positivação, passe a existir. Então isso é o objeto, a realidade de fato e o que você mede, e aí se você não pode medir não interessa, ou se você quer medir algo que ainda não existe, você primeiro faz ele existir para daí você falar, ó, agora é realidade. Então é essa subversão, né? E aí você despreza as relações humanas e esses elementos que existem na realidade, mas que a gente não pode medir, né? Que eu falei, né? Os valores morais aí, a honra, a liberdade, a fé, a moral e essas questões, né? A excelência, a pessoa é boa, ela é honesta, ela é caridosa e essas coisas são bonitas aí para passar na novela, mas no caráter de justiça, né? O judiciário aqui não faz o direito moderno, ele não faz juízo de valor, né? Então, o juízo de valor era tudo que deveria existir dentro do direito moderno, mas eles não fazem uso disso. Então, enfim, isso pode ser pauta também para mais para frente. E aí a gente vai ter o sujeito, o objeto e o conhecimento, que é a fonte do pensamento conservador, que é basicamente o que eu sigo e o que eu defendo, que é você ter o alinhamento das relações humanas à realidade e criar um conhecimento capaz de abarcar ambos. Então você vai ter a realidade aparente, a realidade própria, e aí você vai juntar os dois e formar um conhecimento acerca disso. Entendeu? Essa é a coerência. Então você não está no campo da ideologia e nem está só no campo do utilitarismo. Se eu não posso medir, não existe e tal. Você está juntando o que você pode medir, qual o conhecimento e as relações que existem acerca daquela realidade, e aí você está juntando as duas e formando um conhecimento que vai te dar um norte. Que a filosofia tradicional era isso, ela era uma unificadora desse conhecimento. Então ela fazia esse papel de unir, de alinhar a realidade aparente e a realidade própria. E construir um conhecimento acerca daquilo que era o que nós devíamos defender e fazer a manutenção para a coisa seguir. Então é quando a gente ouve, né,
a voz dos nossos antepassados, né? Eu gosto sempre de colocar isso no, porque é basicamente isso que é o conservadorismo, né? Você vai ouvir as vozes dos nossos antepassados, né? Você vai recorrer a esse conhecimento acumulado pela humanidade e os ensinamentos de Deus e se pautar por eles para poder encarar os problemas que vêm do futuro, né? Eu gosto de, deixa eu ver se eu peguei aqui. Eu tava vendo uma vez teve um, ai, Rossi, alguma coisa Rossi, um editor de música e tal, ele gravou um vídeo até, inclusive, falando, porque ele é negro e aí tava tendo aquele negócio do Black Lives Matter, e aí ele tava falando sobre essa droga que é a vitimização e tal do preto, e aí ele tava falando, eu sou preto, você é preto, então para de se vitimizar e tal, e aí ele vai falando sobre as coisas. E aí ele dá um exemplo lá que eu até anotei aqui, eu dei uma incrementada no pensamento dele, que ele dá uma analogia, ele faz a analogia com o seguinte, os movimentos negros aí e tal, né, que ficam aí defendendo essas coisas, é como se eles enquadram o negro para ele olhar sempre pelo retrovisor, né, como se ele estivesse num carro pilotando e ele estivesse olhando sempre no retrovisor. Então ele fica sempre olhando para trás em vez de olhar para frente, né, o que vem no para-brisa, né. E aí eu escrevi aqui, eu vou ler da forma como eu escrevi, porque fica... Então, quando pilotamos olhando no retrovisor, nós destruímos o que vem pelo para-brisa. Então, se a gente está pilotando o carro só olhando pelo retrovisor, a gente não está vendo o que está vindo no para-brisa e a gente está batendo. E aí, o que a gente vai passar a enxergar no retrovisor? Né? Então, para-brisa é o futuro e o presente, né? Futuro e o presente, ou seja, o que está vindo lá na frente e o que a gente está encontrando aqui de fato quando bate no para-brisa, né? Vamos dizer assim, batendo no para-brisa no sentido de que chegou até a nossa linha do tempo, né? Como se fosse uma linha do tempo que nós estamos percorrendo com esse carro, então tá vindo lá do futuro, encontrou com a gente, e aí quando a gente vai olhar pelo retrovisor, nós estamos vendo pelo passado. Então, se nós estamos pilotando, olhando pelo retrovisor, batendo em tudo, destruindo tudo que está vindo pela frente, o que a gente vai começar a enxergar no retrovisor? A destruição que a gente está provocando por não estar olhando para o para-brisa. Certo? A gente só está olhando para o retrovisor, a gente está destruindo tudo aqui que está vindo no futuro e no presente e está deixando para trás só caos, que é isso que a gente começa a ver só pelo para-brisa. E onde a gente vive, né? Onde a nossa vida se move? A nossa vida ela se move pelo retrovisor ou pelo para-brisa, né? Então a gente se move pro para-brisa, não pro retrovisor, né? A gente não pode se mover olhando para trás, a gente tem que se mover olhando para frente. Então, a mentalidade revolucionária, ela destrói o que vem no para-brisa por mover suas massas na paixão pelo retrovisor, entende? Então, a paixão da massa, ela fica ali focada no retrovisor e ela sai destruindo tudo que vem no para-brisa. Por isso que a mentalidade revolucionária só resulta em destruição e tal, porque você está fomentando eles pela paixão do que ficou no retrovisor, não olhando para frente e destruindo tudo que vem pela frente. Isso é a alienação da realidade que a gente está falando aqui, né? Então você tem lá a realidade aparente, o conhecimento foi construído acerca daquilo, você constrói, move, incita essa paixão dentro das pessoas, e aí elas vão se movendo nisso. Só que esse conhecimento que elas adquiriram é o retrovisor, é o que está lá no retrovisor. E aí elas vão destruindo tudo no para-brisa por estar defendendo o que elas estão vendo aqui no retrovisor. E aí elas vão vendo só mais desgraça aqui no retrovisor e elas continuam defendendo porque elas continuam olhando só aqui no retrovisor. E elas não veem que a desgraça quem está provocando são eles mesmos por conta de estarem ali defendendo o retrovisor. Já a mentalidade conservadora, ela olha para o para-brisa, mas sempre com atenção no retrovisor, para não bater nas guias, né? Eu coloquei as guias aqui, porque simbolizando as guias que vão traçar os rumos corretos do nosso caminho, né? Então a gente anda olhando para o para-brisa, mas vai olhando aqui pelo retrovisor a linha branca que tem na beirada da estrada entre a gente entrar no acostamento, bater no barranco, e a linha amarela aqui que é entre a gente estar na nossa faixa e a faixa da contramão. Então a gente está aqui, ó, dirigindo, olhando para frente para não bater em nada e atento ao retrovisor, ou seja, nós olhamos para o futuro e para o presente, mas sem desprezar o passado. Essa foi uma analogia assim bem interessante e bem clara de todo mundo entender que eu quis evoluir desse pensamento do exemplo que ele deu falando acerca do retrovisor. Eu quis evoluir um pouco mais esse pensamento que eu achei interessante para elucidar, né, para fazer elucidação para as pessoas.
E aí eu coloco aí também um pouco dos liberais, né? Porque os liberais é essa pseudo-direita, né? Que na verdade a gente já tá chamando aí a New Left, né? Porque os liberais, eles são assim, vamos fazer negócio com todo mundo, tá, não sei o quê, então a gente chama eles de vaselina de comunista, né? Eles facilitam a entrada dos comunistas no poder, porque eles criam aquela bagunça de fazer negócio com tudo, ao ponto do povo começar a clamar por o Estado, e aí é onde os comunistas entram de sola, né? O mais Estado. Então, os liberais, eles olham somente para o para-brisa. Eles até arrancam os retrovisores, se possível. Entendeu? E aí, isso vai tornar a viagem perigosa, porque com grandes riscos da gente capotar, batendo no barranco ou invadindo a contramão aí, ou batendo na guia na hora das manobras, né? Então, quando a gente tá lá no carro, coisa que a gente precisa manobrar, não tem retrovisor, a gente vai ficar. Ou a gente olha totalmente para trás, né? Ou a gente só fica aqui olhando para frente sem ter noção e vai bater, porque arrancou os retrovisores, ou seja, você desprezou o passado, tá olhando só pro futuro, e aí vai dar merda do mesmo jeito. Entendeu? Então, eu quis colocar isso porque eu acho que fica bem interessante para entender o que é esse. O que pauta o pensamento conservador. Então, o sujeito e o conhecimento é o que a gente mais tem na sociedade. Então, o sujeito mais conhecimento é o que a gente mais tem na sociedade contemporânea. Porque isso é o motor da politicagem, né? Mover essas massas, essas paixões desmedidas é o que eles têm, né? É o que eles têm para angariar votos, né? Então você está sempre movendo as massas em função dessas paixões desmedidas. Eu quero ser um gato, eu quero ser uma girafa, eu quero casar com uma árvore, eu quero casar com uma bicicleta, eu quero comer uma criancinha, eu quero transar com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe. Então é esse tipo de maluquice que eles vão fazer. Porque é absurdo pelo absurdo. Mas como as pessoas estão malucas e alucinadas nesse desejo, nesse hedonismo, nessa fuga da dor, busca prazer e essa maluquice toda, essa tentativa de preencher um vazio que não vai vir de forma fácil e só pode ser preenchido por Deus e coisas que transcendem essa existência materialista, que eu vou discorrer aqui mais para frente, vou falar sobre isso mais para frente. As pessoas começam a querer esse tipo de coisa e aí os políticos falam, bom, beleza, vamos lá, vamos positivar essas coisas em lei para eles aí. Porque, whatever. O que essas pessoas ganharam de fato? Nada, a não ser eterna gratidão ao político que deu isso pra elas. E aí os caras ganharam ali, cooptaram ali uma massa que vai estar eternamente grata a eles e vai ficar ali votando por ele o tempo inteiro. Enquanto ele comer também na mão daí dessa massa, ele vai estar ganhando o voto deles. Então é assim, é aquela troca de escravidão, né? Eu te escravizo um pouquinho, você me escraviza, eu te escravizo, você me escraviza, e a gente vai assim. E aí, é o absurdo pelo absurdo, porque, que nem eu falei no vídeo anterior, né? Quanto mais absurdas são as leis, menor é a discussão moral acerca delas e mais servis as pessoas vão ficando, né? E lembra sempre que isso não é, assim, a nossa geração que já tem um pouco de vacina contra isso, pelo menos tem um pouco de entendimento, mas é a geração que vem dos meus filhos, dos meus netos, dos próximos, né? Então é por eles que a gente tá lutando, é por eles que a gente precisa abrir os olhos, entende? E aí, essa definição materialista que eu falei que eu acho que eu falei no outro vídeo, né, acerca dessa necessidade de querer construir o paraíso aqui na Terra, né, é o que vai fazer essas paixões serem plausíveis, né, vamos dizer assim, as pessoas se sentirem, como se diz, sentirem legitimidade na busca por essas paixões, né, porque eles acham que eles estão se movendo em prol de uma coisa possível, que é construir esse paraíso aqui na Terra, onde todo mundo vai ser perfeito, todo mundo vai ser. O mundo vai ser bom para todos, vai ser justo para todos, vai ser. Entende? É assim, é. Depois que você começa a estudar, entender essas coisas, você começa a ver que isso é tão ilusório e surreal que chega a ser cansativo de você pensar como as pessoas conseguem se mover nesse sentido, sabe? Nessa busca impossível. E aí, esse comportamento, ele é observado com muita força nesses últimos 300, 400 anos aí, da onde a gente já tem lá o iluminismo, né, que foi o pensamento cientificista, né, e a vedete deles que era a física newtoniana, né, onde começou a colocar o homem e as relações humanas só como energia e movimento, né. Aí você tem o utilitarismo, né, que vai ser determinado pelo valor e posição que a coisa ocupa e a influência que ele exerce, né. O utilitarismo é isso, né. Então é a posição que determinado indivíduo ocupa e a influência que ele exerce, ou a posição que determinada coisa tem na sociedade e a influência que ela exerce.
Então esse é o conceito do utilitarismo, né? Se serve, beleza, se não serve, joga fora. E aí você vai ter o comunismo, o socialismo, né, que vai centralizar a natureza das relações humanas na economia e na perspectiva da luta de classes, né? Então tudo para eles é questão de economia e luta de classe. Então isso tira o valor imanente da transcendência da vida humana, né? O homem ele é chamado por Deus o tempo inteiro porque Deus o criou. Então o homem está sempre na busca de Deus, na busca do absoluto, na busca do transcendente, porque isso é o que preenche o vazio humano. Não a nossa existência materialista, que não o materialismo que eles nos fizeram acreditar que é o que vai nos preencher com tudo e o que vai nos bastar, né? E aí eles tiram essa transcendência e colocam dentro da existência histórica, né? Tira o homem da busca pelo absoluto, né? Da manutenção das obras do Criador, de agente da manutenção das obras do Criador e em busca do absoluto, e coloca ele dentro da linha histórica aqui, que vai ser o materialismo contingente, né? Esse materialismo contingente que eu falo assim, o nosso mundo ele foi criado, então ele é contingente, todas as coisas se contêm em si, né? Um vaso é contido em si, eu sou contido em mim. Quer dizer, o homem ele é contido em si, mas ele tem algo que transcende a ele, né? Mas os objetos e tal, o papel, o mundo, a nossa existência aqui, os objetos todos, eles são contingentes, né? Nosso mundo é contingente, porque ele se contém em si. A única coisa que não é contingente é Deus, ele é incontingente, mas ele está sobre nós, por isso que ele é absoluto, ele está solto de nós, né? Isso pode ser papo para um próximo vídeo. Mas é basicamente isso. Você tirou o homem dessa condição de busca do absoluto e colocou ele dentro desse materialismo contingente e agnóstico, porque basicamente tudo que eles querem é que você esqueça Deus, esqueça o sobrenatural, esqueça a sua transcendência e viva aqui no tal do Estado laico, né? Que não é laico, é laicista, né? Ou seja, persegue ele é contra as religiões que ele não concorda, né? As que ele concorda, ele coloca lá, igual aquele imbecil do Jean Willis lá falou lá assim, um absurdo os deputados, postou no Twitter dele, né? Um absurdo os deputados estarem rezando o Pai Nosso antes da sessão. Aí ele falou, o absurdo já foi mais modesto, alguma coisa assim, sabe? Mas aí, na sequência, quase ali, depois ele postou um outro falando assim, sessão para aplaudir a Umbanda no Brasil, aqui, a religião mais brasileira. Então, quer dizer, não é Estado laico, é laicista, ele escolhe a religião que ele quer apoiar, entende? Sobretudo se é cristão, aí não, aí persegue mesmo, eles até convulsionam lá, se falar de cristianismo. E aí eu quero ler aqui uma reflexão que eu escrevi, que vai falar daí um pouco do que é essa existência materialista, né? E do que é essa manipulação que a gente vai sendo jogado para dentro e que vai nos tirando do coisa, né? Então eu escrevi assim, ó. A vida encarnecidamente materialista é incompreensível e por isso nunca será plenamente vivida. Da mesma forma, a morte também não é compreendida, pois a morte, em qualquer caso, onde a vida não foi plena, se trata de uma interrupção e não de uma passagem. Então, é exatamente o que a gente tem hoje em dia. É o nosso desespero pela vida, porque enfiaram na nossa cabeça que a morte é o final de tudo. Então nós ficamos aqui agarrados à nossa vida, agarrados a tudo que a gente tem e tal. Por quê? Porque essa existência encarnecidamente material, ou seja, de você só buscar o material, só buscar o universo contingente e efêmero, que é o que a gente vive, né? O famoso caixão não tem gaveta, então por que você está tão apegado assim a tudo que você tem aqui? Faz com que você tenha sempre esse medo eterno da morte. Por quê? Porque para você a morte é uma interrupção de tudo que você está vivendo aqui, não é uma passagem para algo transcendente ou uma conclusão bonita de uma história que você viveu, de uma história que você fez, que você construiu. Desculpa aí, gente, tinha um corte aqui que minha filha acordou, precisei dar uma mamadeira para ela ali. Então, voltando. Então, conforme eu estava falando aqui do trecho que eu li, essa é a clave de conformação das atitudes do homem contemporâneo, né? Que por não compreender a vida, ele teme a morte e por esse temor da morte, ele abdica servilmente de viver.
né? Então, nesse ponto, vocês já devem estar pensando aí, então vamos viver, se entregar as experiências, os prazeres, né? Dizer sim para tudo e tal. Então, esse pensamento que a gente tem muitas vezes de assim, vamos viver o dia de hoje como se não houvesse amanhã e tal, ele é exatamente o oposto a tudo que eu falei aqui, né? Porque você tem que entender, esse pensamento, ele é fruto do caldo cultural que levou à Revolução Francesa e à Revolução Sexual e a revolução cultural toda que a gente vive hoje, né? Foi com base nisso que a escola de Frankfurt construiu muito dos elementos que eles difundiram aí dentro da cultura, aí com Anton Gramsci aí dentro das escolas, da educação e dentro das artes e literatura e por aí vai. Foi justamente nessa questão do Carpe Diem, né? Que tá bonitinho, né? A menina tatua lá no tornozelo, Carpe Diem, né? Então, isso ele vai se perdurar até os dias de hoje, né? Então, assim, isso não é viver. Isso é ser escravo, né? Porque viver é você entender a relevância das coisas que estão ao seu redor e refletir sobre a sua necessidade, né? Tudo que eu tenho aqui ao meu redor realmente é necessário, é relevante. Qual que é a relevância que tem das coisas? Você ressignificar as coisas que estão ao seu redor. Entende? Isso é viver. E, sobretudo, entender que você tem que ser livre para tomar suas decisões e arcar com suas responsabilidades e ter a vida é, que você quer ter. E não querer impor a sua vida para ninguém. Entende? Eu gosto quando o Clodovil falava, né? Minha mãe, ela deu à luz a um homem, né? O que eu faço entre quatro paredes é problema meu. Ou seja, quando ele falou isso, o que ele quis dizer? Da postura dele perante a sociedade, ou seja, ele se portava como ele deveria se portar diante de uma sociedade para que ela continuasse funcionando. E o que ele fazia entre quatro paredes era do problema dele, ou seja, ele não queria que a vida dele, a sociedade, se pautasse pelo que ele fazia entre quatro paredes e por isso se conformasse a opção dele. Entende? Que é justamente o que os movimentos aí fazem. Eles tentam pautar a sociedade em função da preferência deles. Cara, você pode ter sua preferência, mas a sociedade como um todo ela tem que continuar funcionando. Não venha com as suas disfuncionalidades querer pautar a sociedade. Entende? Se você fizer merda, você vai ser penalizado. Por quê? Se a gente vive numa sociedade democrática, a democracia é exatamente isso, a submissão de poucos ao desejo de muitos. Isso é democracia. Então, se nós vivemos uma sociedade que funcione democraticamente, opta por uma determinada coisa, ela não pode ser subvertida pelo interesse da minoria. Entende? Então, quando ela fala assim, a minoria está gritando lá, isso é democracia. Não, o direito de você se manifestar é democracia. Agora, você querer subverter o desejo de muitos em função dos seus, que são poucos, isso não é democracia. Isso é o oposto, isso é antidemocrático, né? E aqui vamos falar de democracia, isso é antidemocrático. Mas isso até pode ser assunto para um próximo vídeo. Mas é basicamente isso. Então, o clamor das massas em querer subverter a ordem da sociedade para não ficarem tristes, para o papai Estado cuidar deles, é o que não pode ser, entende? Isso é escravizar a si e escravizar os outros, entende? Você criar leis para sua escravidão moral e comportamental e materialista vai impor para escravizar o outro. Então, viver é você entender a relevância das coisas, refletir a necessidade e ter liberdade para entender que o limite do Estado é lá e a sua vida é aqui. E assim, eu também não vou me aprofundar agora nessa discussão, porque isso dá pauta para outro vídeo. Mas é por aí, entende? Você vê a sua vida ao seu redor e entender a relevância das coisas que você tem, né? Um pai, quando tem um filho, a relevância dele, o legado que ele vai deixar para o mundo passa a ser o filho. Então ele começa a ressignificar tudo que ele tem na vida, suas decisões materiais, suas coisas e tal. Porque você está pensando no filho. Agora, o que você quer deixar para o seu filho? Conhecimento para que ele, por ter um intelecto e maturidade construída, possa enriquecer sozinho? Ou você quer deixar a fortuna toda sua para ele? Você quer se abastecer materialmente e monetariamente para deixar tudo para ele, para que ele, sem ter uma cultura e uma inteligência capaz de gerir aquilo, destrua todo o seu patrimônio, que é como a gente vê, né, o avô trabalhador, pai rico, neto pobre, filho pobre, neto nobre, né, que a coisa foi
vai decaindo, né? A fortuna vai sendo decrepitada ao longo dos anos. Por quê? Porque foi deixado um legado material, mas não foi deixado um legado cultural e intelectual para haver uma entendência sobre tudo da relevância e da necessidade de tudo aquilo, né? Continuando aqui. Então, o que é o materialismo aqui tratado? Né? Para além da ganância e da compulsão consumista, trata-se do apego e da paixão pela efemeridade. Né? Trata-se de temer a morte pelo apego ao mundano e ao profano. Né? Mais ainda, ao não entendimento da transcendência da nossa existência, das virtudes e dos valores essenciais que precisam ser praticados. O que realmente preenche as nossas vidas com algum sentido. Né? Então, essas virtudes e esses valores essenciais é o que realmente vai preencher a nossa vida com algum sentido, né? O pensamento materialista ele é um movimento desses motores revolucionários porque ele é o que move essa busca idealista, né? Essa tentativa de construir o paraíso na Terra, né? E isso é, portanto, uma miséria de consciência. Né? Se você está buscando construir o paraíso aqui na Terra, você já não entendeu a premissa errada. Lembra que eu falei também no outro vídeo a questão das premissas lá e tal? Você faz uma construção lógica numa premissa que já está errada. Então aquela construção lógica já não tem valor nenhum, porque a sua premissa está errada. Então se sua premissa é construir o paraíso aqui na Terra, qualquer encadeamento lógico que você faça a partir dessa premissa não tem valor nenhum, entende? Porque isso não é impossível. Então isso é uma miséria de consciência na forma de viver e na forma de agir sobre o mundo. Né? E são como crianças, esperneando por não conseguirem entender as circunstâncias da realidade, por tentarem a sua conformação a todo custo. Né? Eu sempre volto nesse contexto social porque o que me move nesses estudos todos é entender como é que a galera não acorda para essas coisas, entendeu? Porque eu entendo até uma página grande, até aí vai ao capítulo 3 ou 4, disso porque eu passei bastante tempo cego por esses movimentos. Mas eu entendo que isso era pura ignorância minha, era questão de querer me aprofundar um pouco mais no estudo do outro lado para já despertar para esse tipo de coisa. E essa ignorância toda aconteceu justamente por uma fuga minha da igreja lá, por conta de tensões da infância lá e tal, e questões que me afastaram da igreja. Esse desejo de querer me libertar disso, na verdade, me tornou escravo de outras coisas. E hoje eu volto para minha essência e eu enxergo como é distorcida a mentalidade do povo que está do lado de lá, entende? Eu fui do lado de lá, voltei pro lado de cá e agora eu vejo como estão perdidas as pessoas lá, entende? E é basicamente esse comportamento problemático que muitos deles lá têm, obviamente de forma muito mais profunda do que a minha, mas você vê que todos lá têm algum tipo de relação problemática. Muitos não é nenhuma relação problemática propriamente dito, mas é só aquela coisa do rebelde sem causa. Que é bem verdade e existe justamente por conta disso. Desses movimentos todos são os rebeldes sem causa. Sem causa, sem causa. Se o pai não der, eles também não tem causa, entendeu? Tá, então, eu tô voltando aqui pra pauta, tá, gente? Então, né, as crianças lá que vão espernear por não conseguir entender as circunstâncias da realidade, né, e elas vão tentar daí conformar essa realidade a todo custo, né? É o menino que tá lá chorando porque quer comer alguma coisa, aí o pai fala pra ele, mas não tem o que te dar pra comer, aí ele vai entender. Entende? É aquela... Não, esse exemplo não, né? Esse do pai comer não, mas é aquele caso do... O menino que esperneia no mercado, porque quer comprar aquela coisa, o pai fala, não, hoje não. E aí ela continua esperneando e tal. Então, assim, ele não entende que a solução tá além do que das posses de quem ele tá cobrando, sabe? É algo que ele não tem maturidade para entender que aquilo é impossível. É a questão da premissa do paraíso na Terra. E aí, é como se a clave da felicidade para essas pessoas, né, a forma como eles vão enxergar a felicidade, é só a partir da transcendência da condição humana, ou seja, eles querem transcender essa condição humana deles a todo custo, né? E você vê isso muito claramente, né? As mulheres que querem ser homens, né? As mulheres sempre tiveram funções muito mais nobres dentro da sociedade, né? Educação dos filhos, cuidado com a família, né? Quando uma criança, isso uma vez eu vi o Padre Paulo Ricardo falando num vídeo sobre feminismo, vocês podem até pesquisar, muito bom o vídeo. Ele fala lá, as mulheres elas se ocupavam sempre de coisas muito mais divinas, muito mais soberanas, assim.
E o homem se ocupava de coisas do mundo, eram coisas de garoto. Você pode perguntar para sua avó, quem tem aí a avó viva, ela fala assim: ah, isso aí é coisa do seu avô. Meu pai mesmo conta uma vez que a avó emprestou o formão do meu avô para amiga dela usar de chave de fenda. Então, assim, ela nem sabe o que é aquilo, porque para ela aquilo é coisa é coisa de homem, é coisa de meninos, sabe? Assim, é como se os homens se ocupassem das coisas, os meninos e as mulheres se ocupassem de coisas importantes, que era alimentar a família, educar a família, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar. Era sempre assim, aquela coisa muito mais divina, e o homem se ocupava com as coisas do mundo. Mas aí convenceram as mulheres de que elas tinham, para ser felizes, elas tinham que se ocupar das mesmas coisas que os homens. E aí os homens começaram a se ocupar de coisas das mulheres. E a gente tá vendo aí no que tá dando, entendeu? Porque a natureza, a distinção de atribuições, de tarefas, é da natureza do homem. E contra a nossa natureza, nos torna incoerentes com nós mesmos, né? Isso também pode ser discussão mais aprofundada para um outro vídeo, mas é basicamente isso. Esses movimentos movem assim em torno de um ideal que é problemático, sempre problemático. E aí o que o padre Paulo Ricardo fala, além disso que eu falei, ele também fala assim, ó, quando um filho, quando um pai chega no coração do filho, a mãe já está lá faz tempo. Você entende a beleza do que é a função da mulher, do que é a mulher para uma mãe, para uma casa, para uma instituição da família e tal, e é por isso que eles lutam tanto para arrancar a mulher de dentro da família, porque se você tirar a mulher de dentro da família, né, você fazer essa mulher não querer mais ter uma família, você acabou com essa instituição, porque é ela quem pode gerar os filhos, é ela quem vai ser incumbida da educação maior das crianças, assim, o amor das crianças vai ser naturalmente intrínseco, natural, intrinsecamente maior pela mãe do que pelo pai. O pai vai ter aquela figura de autoridade, ele vai ter, né, um bom pai vai mostrar ali aquela figura masculina para a criança, vai ensinar valores, vai ensinar coisas que a mãe também vai ensinar, mas a mãe vai ensinar no papel da mulher e o homem no papel do homem, né, a figura masculino e feminino, né, que a criança precisa ter isso para se desenvolver. Né, a gente tem aí estatísticas de gravidez na adolescência, parece que é 78% das gravidezes na adolescência não tem pai em casa. 85% dos abandonos de escola também não tem pai em casa. Os casos de suicídio por mulheres também são mulheres que não têm pai em casa. Então, assim, o pai é importante? Entende? Então, assim, eles querem destruir a instituição da família, dizendo que o pai é desprezível e que a mulher não precisa ter uma família. Então, é nessa clave que está sempre em ataque essa instituição. E por que a gente agoniza tanto com os problemas que nós temos hoje. Então, todas as coisas, elas possuem uma natureza própria. Então, não há como a gente negar, né? Nós devemos conhecê-las e sermos coerentes com elas. Né? A natureza de uma coisa não é constituída, ela é dada, né? Então, quanto maior a nossa coerência com a nossa natureza, maior é a nossa satisfação. Entende? Então, essa questão de tentar transcender a condição humana, quando a gente vê aí homem que quer ser mulher, e aí mulher que quer ser homem, e aí acha que só porque o cara cortou o órgão dele, ele virou uma mulher. Não, ele virou uma aberração. E aí, porque ele tomou hormônio e tal, não sei o que, ele continua uma aberração. E aí você vê que essas pessoas são totalmente problemáticas, ou são drogaditas, ou alcoólatras, ou doentes com outras coisas. Você percebe esse tipo de coisa. Não estou dizendo que uma pessoa, todo mundo é equilibrado e natural, coisa, mas você está lutando para se manter dentro da sua condição humana. Agora, a pessoa que acha que eu vou me libertar, vou transcender essa minha condição, ela fica bem ali no 2 meses depois que ela cortou o negócio dela fora, daqui a pouco ela já começa a acumular outros problemas. E aí você tem um ou outro aí que, nossa, não, eu toco a minha vida no mas você percebe o acúmulo de esquizofrenia na vida dessas pessoas. E aí muitas vezes elas vão tentar voltar a buscar coerência para a vida delas e elas começam a se arrepender do que fizeram e tal. E isso tem muitos casos desse tipo. E é sempre bom a gente firmar aqui o que a gente acredita, porque a gente não pode ser pautado pelas ideias do politicamente correto e tal. A gente tem que falar, porque que nem eu falei no outro vídeo lá, eles querem que a gente arranque nossos olhos e que a gente não veja a realidade, entende? E negar a realidade, a gente já sabe o que é, né?
Então, quanto maior a nossa coerência com a nossa natureza, maior é a nossa satisfação. Obrigado. Sei que alguém falou saúde aí. Pelo menos minha mãe. Então, por esse motivo, nós vemos o quão problemáticos são os indivíduos, né? Que fazem parte desses grupelhos evolucionários. Isso transpassa para sua aparência. Você vê, disputa de quem tem o piercing maior na orelha, disputa de quem tem o coisa maior no nariz, até o olho é tatuado. É tudo, é piercing na língua, é tatuagem no corpo inteiro, as roupas cada vez mais maluca, o jeito totalmente absurdo e doido de se comunicar, gostos absurdos e tal. Isso tudo é o quê? Aquela tentativa de preencher um vazio que não vai vir desse mundo material, entende? Mas que é algo que, se você vai discutir com uma pessoa dessa, você tem que medir aí também o grau de amor e relevância que essa pessoa tem para sua vida, entendeu? Porque do contrário é melhor você falar para ela, meu amigo, passar bem, porque do contrário você entende? Então acho que assim, cada um que desperta e tem um ente desse na família, ele tem que tentar daí da melhor forma possível abrir os olhos dessa pessoa e entender qual é a relevância que ele tem na sua vida para poder agir sobre ele. E obviamente também esperar pela maturidade dele de entender esse conhecimento, porque até lá só o que a gente pode fazer é rezar. Com relação a essa coerência com a natureza, tem um exemplo bem claro assim, para a gente entender assim, ó, por exemplo, um banco de madeira ele pode ser construído, né? Porque é coerente com a natureza do material você fazer um banco de madeira. Madeira é resistente, é dura, é firme, você consegue fazer um banco de madeira. Agora, você tentar fazer um banco com espuma de sabão, você não vai fazer um banco, porque você não está tendo coerência nenhuma com a natureza do material que você está tentando construir o banco, né? Isso é o que é chamado dentro da filosofia de ontologia, né? O ponto de vista ontológico da coisa, material, né? O que concreta, né? Que constrói a coisa, né? Que forma a coisa. É ontológico? Ontológico. Pois vocês podem procurar no dicionário, se estiver errado, vocês me corrigem, mas acho que é isso mesmo, ontológico. E aí, com base nessas informações, né, postas aqui, eu vou concluir com a exploração que o Eric Fuglin faz acerca do pensamento de Helvétios, né? Ele cita no livro dele Ciências na História das Ideias Políticas, né, do Apocalipse do Homem, ele vai falando sobre as ideias de Helvétios, e Helvétios fala sobre o Enui, né? O Enui é a inércia, né, do homem, né? E a exploração que Eric Fuglin faz é assim, ó, eu vou ler o trecho aqui que eu literalmente copiei do livro, né? Ele fala, ó, o homem quer ser agitado para escapar da inércia, mas não muito, a fim de não ficar fatigado. E o outro trecho é, o princípio da inconstância e da perfectibilidade da mente humana. E mais um trecho é, estar conscientes, mesmo que alucinadamente, de cada momento da existência. Então nós temos 3 trechos aqui que eu recortei. Então o homem quer ser agitado para escapar da inércia, mas não muito para não ficar fatigado, ou seja, não ficar cansado desse agito todo para sair da inércia, né? O outro é o princípio da inconstância e da perfectibilidade da mente humana. Então o homem está sempre inconstante, buscando resposta para as coisas e tentando ter a mente o mais perfeita possível, né? E o homem está sempre querendo estar consciente, mesmo que alucinadamente, de cada momento da sua existência. E aqui a gente vai entrar na questão das alucinações, de você estar aí demasiadamente imerso dentro desse hedonismo, né? Essa busca pelo prazer e fuga da dor, tal, né? Então você está querendo ser consciente de tudo que você está fazendo. Consciente aqui eu digo assim, você está querendo experienciar tudo, a realidade, a sua vida ao seu redor, né? Você está vivendo cada dia como se fosse o último, né? Então, mesmo que alucinadamente, você está querendo estar consciente de tudo que está acontecendo na sua existência, né? Então, nesses 3 trechos, é possível desdobrar alguns entendimentos aqui, né? Sobre o que a gente vive na sociedade contemporânea, né? E que foi fruto desse esforço destrutivo da humanidade, né? Ao longo dos anos aí, né? Então, o homem, ele teve sua vida agitada ao ponto da fatiga. Né? Hoje a nossa vida, ela tem uma agitação que a gente está sempre cansado. O estresse e a depressão são filhos do mesmo mal aí, que é essa over-information que a gente vive, né? Esse excesso de coisas. Então a gente nunca se encaixa em lugar nenhum. Por quê? Porque estão sempre sendo expostos para nós
novas perspectivas e a gente fica tentando se adequar a todas elas. Por quê? Porque a gente está sempre buscando se enquadrar com a moda, né? O modismo, a efemeridade e tal. Então, igual eu falei lá na aula passada, no vídeo passado, que o exercício de despoluir a mente da gente, né? Que valia mais desaprender algumas coisas velhas do que aprender coisas novas, né? É exatamente isso, você silenciar nessa busca por novas perspectivas de vida para, né, poder falar, pô, mas peraí, quem eu sou? Qual é a minha realidade? O que me contém aqui? Qual é o meu universo contingente, né? Porque às vezes a gente está buscando um universo contingente que a gente não consegue abarcar. Né? Esse universo, ele nos contém, mas a gente não consegue abarcar, assim, chegar nele. Tá? Então a gente tem que ir aqui, ó, e olhando ao seu redor, né? Sobretudo entendendo o que eu falei, a relevância e a necessidade das coisas que estão ao nosso redor. Então, essa fatiga vem justamente nessa busca sem sentido, materialista e utilitarista, né? Que não possibilita preencher esse vazio que existe na gente, né? Existe em todos nós, né? Mas que só pode ser preenchido por algo que não está no mundo contingente, né? Que nem eu falei, o mundo da criação é o mundo contingente. Então, o que preenche esse vazio não está nesse mundo, né? Não está aqui na coisa. Nós temos que tentar nos transcender. Eu, como cristão, falo do Deus que eu acredito, Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E na obra da criação dele, nas coisas que ela abarca e o que nos aproxima do arquétipo que ele criou, né? Nos aproxima dele, né? Como fala no Catecismo da Igreja Católica, né? O homem é o único ser capaz de Deus, né? Como ser capaz de Deus é capaz de entender a Deus e de buscá-lo, né? E é justamente daí nesse ponto desse vazio que deve ser ocupado por Deus que o homem fica nessa fatiga tentando preencher. Então, ó, Deus ele foi deixado de lado no advento do iluminismo. O iluminismo veio aí do pensamento cientista, física newtoniana e tal, né? E essa luta contra o obscurantismo, né? Que eles chamavam, né? O Deus foi deixado de lado pelo movimento iluminista, porque para eles Deus, religião, fé dogmática era obscurantismo, né? E aí na busca da perfectibilidade da mente humana, né? Nessa perfectibilidade, como que está aqui no trecho lá, da perfectibilidade, a inconstância e da perfectibilidade da mente humana, né? Então, nessa inconstância, de sempre estar buscando respostas, né? E aí não se conter com a crença dogmática, com o vislumbre do divino e pensar em algo que transcenda a nossa existência, isso era obscurantismo para eles, então não servia. Então, nessa busca da perfectibilidade da mente humana, você aumentou o egotismo do homem, ou seja, o homem começou a ficar cada vez mais preso em si, né? Que eu vi até uma vez um evangélico falando, um cliente meu evangélico falando, o termo é em si mesmado. Né? O homem ficou em si mesmado, né? Cada vez mais em si mesmado. Em si mesmo, né? Em si mesmado. Então é isso, esse egoísmo do homem, esse antropocentrismo, né? Em volta do próprio umbigo e tal, do homem, é justamente isso, essa questão de buscar a resposta e achar que está aqui no universo contingente, né? E isso é fomentado desde aquela época do iluminismo e tal, por isso que nos causa essa fadiga, né? Tanto a busca por coisas quanto essa busca por prazer e fugir da dor e tal, né? E aí, como sendo parte da natureza do homem essa busca imanente pelo absoluto, era preciso que uma válvula de escape fosse criada pelas mentes revolucionárias, né? Para que o homem se sentisse transcendente e livre, mas mesmo assim escravo do movimento, né? Então, a natureza do homem é transcendental. O homem está sempre buscando o absoluto. Então, o que os movimentos revolucionários fizeram para poder tentar preencher esse vazio do homem, mas que na verdade só aumenta esse vazio, porque ele nunca vai ser satisfeito, porque é o lance do eu sempre quero mais, né? É a exploração libidinosa. Então você cria aquela mentalidade de libertação sexual. E perceba que todas as pautas do movimento, todas, não são todas, mas a grande maioria das pautas dos movimentos revolucionários, elas estão relacionadas a sexo. Então, movimento feminista, movimento LGBT, movimento trans, né? Movimento de pedofilia, movimento de incesto, todas estão relacionadas a sexo. Por quê? Porque o sexo é a experiência
como vamos dizer assim, é o prazer mais transcendental, assim, que o homem tem, não é o mais transcendental, obviamente, perdão, senhor. Obviamente, o vislumbre do divino, da paz interior, as coisas que os santos e tal experienciados, obviamente, experienciaram, isso obviamente é muito maior. Mas pro cidadão médio, aquele êxtase ali do orgasmo e tal, é uma experiência assim que transcende, sabe? Faz ele se sentir ali nas nuvens por algum tempo, né? E aí você vê que isso é tão passageiro também, assim, é saturado tão facilmente que hoje em dia a pornografia não tem mais limites, né? Existe absurdos aí para uso nesse sentido, porque o homem está sempre buscando chegar nesse clímax aí, né? Nessa coisa de transcender. Então você vê que essa exploração libidinosa ela também tem um limite, mas foi basicamente a válvula de escape que moveu lá 200, 300 anos atrás, que havia uma contenção muito maior nesse sentido, né, de exploração sexual. E aí, quando teve a Revolução Francesa e a Revolução Sexual, pô, liberou geral. E aí as pessoas começaram liberou geral em função disso também, né? Marquês de Sade foi um grande influente, né, nesse caldo cultural que levou à Revolução Francesa, né? Os escritos do Marquês de Sade, um cara que ficou 13 anos preso pela própria sogra, né? A própria sogra era quem bancava, ele mandou prendê-lo e com a fortuna dele mesmo, a sogra usava a fortuna dele mesmo para bancar os custos dele na prisão, porque naquela época tinha uma lei que você podia se prender desde que você bancasse esses custos, né? Porque ela considerava ele e ele concordava que ela considerava ele, né? Um risco para a filha dela e para outras concubinas dele, que ele tinha várias, e ele também aceitava que ele era esse risco. E aí foi onde ele escreveu as obras bizarras dele lá, envolvendo todo tipo de fantasia erótica das mais perversas, né? Tanto que o conceito de sadismo vem exatamente disso, né? Dos escritos de Marquês de Sade. E então essa exploração libidinosa, ela é essa válvula de escape que os movimentos revolucionários usam para manter a transcendência do homem, né? A exploração libidinosa, o uso de drogas, essa New Age, né? Essa revolução New Age e tal, que aí você tá lá encontrando um Jesus pode crer e alienígenas e vai juntando a coisa toda, que também foram movimentos aí que eu participei e comecei a ver também que Deus me livre. Então, esse tipo de coisa é o que vai fazendo, né, o homem, né, querer estar consciente mesmo que alucinado, né, voltando daí no trecho que está lá, estar consciente mesmo que alucinado de cada momento da sua existência, né, então são as drogas, exploração libidinosa, essa coisa toda, que vai fazer ele achar que está consciente, ele está experienciando cada momento da existência dele, né. Então é a drogas, a vida libertina, a fuga da dor pela busca do prazer, busca pelo prazer a todo custo, né? O apego à moda, né? Efemeridade, à moda e tal. Vamos correr para comprar a última roupa do assistir o último filme que tá saindo, a última série. E tá sempre ali pra frentex bicho, né? Essa frase pra frentex bicho, você já vê bem da onde começou essa revolução cultural aqui no Brasil, né? 50, 60, 70 anos atrás. Aí já foi como foram vindo martelando isso na mente e fatiando, né? Graças a Deus, ainda assim, a imensa maioria da população brasileira ela é conservadora, mesmo sem saber que é. Ela cultiva e preza por valores conservadores, né? Você vê que hoje em dia, mesmo por mais corrompido que tenha sido o imaginário dos nossos jovens, eles ainda querem casar, querem ter família, eles dão valor para coisa. A grande maioria deles casam sem querer se divorciar, então você percebe que essa força do pensamento conservador ainda é muito grande. A maioria ainda é cristã aqui no Brasil, então você percebe que existe essa força, né, do pensamento conservador no Brasil. E aí, né, então a fuga da dor e a busca pelo prazer a todo custo, o apego à moda, o consumismo, o desprezo pelo conhecimento acumulado, né, que é o chamado niilismo, você vai desprezar aí a sua tradição, você vai desprezar o conhecimento humano captado até então, né, que existe na fé e na tradição, né, e aí o checkmate daí
da subversão da cultura é o desprezo pelas instituições da família e da igreja, né? Hoje em dia você vê dentro de USP ninguém fala de Deus, ninguém fala de igreja e todo mundo é revoltado com a família. Por quê? Porque é a instituição fonte de toda a opressão que aqueles jovens que chegam de Land Rover e de Blazer para estudar sofreram, entendeu? Que o papai vai lá e leva lá, ele é o opressor. Então, assim, o que falta para esse pessoal é realmente contato com a realidade. E é por isso que esses 2 vídeos iniciais eu quis pautar em cima disso, de como nós enxergamos a realidade, como é o nosso conhecimento, para que a gente possa entender como essa percepção ela pode ser subvertida e como ela é de fato subvertida para nos cooptar para esses movimentos, né? Para que nós aceitemos e seja de facilmente palatável para nós entender as causas pelas quais eles estão lutando, né? Não, causas são legítimas e tal, né? Então fica fácil passar um verniz de legitimidade nessas causas quando você subverte o entendimento das pessoas. Isso é a chamada dialética, né? Dialética negativa. Você fala uma coisa, mas por baixo você está agindo de outra forma, né? Você está falando num sentido e agindo de outro, né? Isso é corrupção intelectual, isso é o que a gente vê aqui no Brasil, que todos nós somos vítimas o tempo inteiro, nossos filhos também serão vítimas, então a gente precisa estar consciente disso para poder entender como nós vamos reformar o nosso imaginário para moldar o imaginário dos nossos filhos, netos e sobrinhos, aí no caso que não tiver filhos, ou você, jovem daí que estiver assistindo, já tentar refletir sobre o que você tem no seu imaginário para poder reconstruí-lo da melhor forma, né? Ou continuar construindo ele da melhor forma. É isso. No próximo vídeo eu pretendo falar sobre estruturas da sociedade, se eu não tiver mais algum insight aqui, mudar a pauta. Mas a ideia é essa. Aí a gente vai começar a falar sobre como a nossa sociedade foi construída, né? Qual a natureza da nossa sociedade, como de fato nós devíamos tentar olhar para ela na luz de tudo isso que eu falei, de como nossa percepção da realidade é manipulada, e aí tentar entender como a sociedade deveria ser, né? E aqui eu não estou falando de idealismo, eu estou falando de resgate, né? Como ela é, com base na natureza dela, na natureza das relações humanas, e no que ela foi transformada. Então é isso, um abraço, fiquem com Deus e até mais.